Você tem que entrar para a senha lá que eu te dei. Hã? Como é que é?
super especial, porque nós temos colegas queridos aqui, nossa querida colega de Poços de Caldas, né? Uma de Belo Horizonte, que é a Paula, e um moderador top, que vai ser o Dr. Roberto. Então, a gente vai iniciar com alergia a drogas no idoso, a doutora Caroline Danza, é de Poços de Caldas. Ela tem uma formação em alergia pelo Hospital do Servidor Público de São Paulo. Ela é alergista e imunologista pela ASBAI e membro da Comissão de Jovens Especialistas das ASBAIs. Em seguida, falando sobre anafilaxia perioperatória, a doutora Paula, que é minha vice-presidente, né, da ASBAI Mineira, nesse biênio de 21 e 22, é alergista e imunologista pela ASBAI, intensivista do Hospital Municipal de Contagem, então ela sabe do que ela está falando, e membro da Comissão de Anafilaxia da SLAI, né, que é a Sociedade de Asma, Alergia e Imunologia Latino-Americana. A moderação vai ficar por conta do Dr. Roberto Magalhães Souza Lima. O melhor referência dele é ser meu amigo, né, Dr. Roberto? Pediu para falar, mas brincadeira à parte, ele é nosso diretor científico das ASBAI nesse biênio 21 e 22, alergista e imunologista pela ASBAI, professor na pós-graduação em alergia e imunologia na Faculdade de Suprema, lá de Juiz de Fora, e mestre em ciências de saúde pela Santa Casa de Belo Horizonte. Então, aproveitem muito a aula, vou passar a palavra para a doutora Caroline Danza. Caroline, por favor. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vou compartilhar aqui a tela. Sim, deu certo. Deu certo, doutor Roberto? Isso, tá certinho, pode ir. Ah, eu posso... Não tá aparecendo aqui do lado, não, né? Deu certo? Não, tá certinho, pode falar. Ai, ó. Boa noite, gente. Meu nome é Caroline. Eu queria agradecer à diretoria da ASBAI Minas Gerais pelo convite e dar essa aula de um tema tão importante para a nossa especialidade. Então, é como diagnosticar alergia a drogas no idoso. Não está passando a tela. Aí. Então, as reações adversas a medicamentos, elas são definidas pela Organização Mundial de Saúde como uma resposta imprevisível, nociva e não intencional a uma droga que foi tomada numa dose que normalmente é empregada em humanos, tá? E como que ela pode ser classificada? Ela pode ser classificada em tipo A, que é dose dependente, que é mais frequente, está relacionada a um mecanismo de ação desse fármaco, ela é previsível e geralmente está associada a uma baixa mortalidade. E a tipo B, que é não dependente de dose, é mais rara, imprevisível, tem uma alta mortalidade e não está relacionada diretamente ao efeito desse fármaco. Então, a incidência de reações adversas a medicamentos e hospitalizações aumentam com a idade do paciente, tá? Com isso leva a períodos prolongados de hospitalização, altas taxas de mortalidade, de morbidade. Então, esse estudo que foi feito aqui no Brasil, em Porto Alegre, ele mostrou uma ocorrência de 25,9% de reações adversas em pacientes que eram admitidos neste hospital, sendo que 19,1% foi ao serviço por conta de uma reação a fármaco, tá? E 80,8% essa reação ocorreu durante a permanência desse paciente no hospital. Então, as reações adversas, elas costumam ser difíceis de ser diagnosticadas, algumas vezes são confundidas com outras patologias e são tratadas com medicamentos adicionais, com isso prejudicando ainda mais o quadro do paciente. Então, as pessoas com 65 anos ou mais são o segmento da população que mais cresce nos países desenvolvidos. Em 2030, eles acreditam que represente 20% da população total, grupo de idosos. Hoje, a gente sabe que representa 11% da população mundial. E a prevalência de doenças alérgicas em idosos
ainda é muito pouco estudado, então é muito pouco conhecido. Mas o que foi estudado foi estimado em torno de 5 a 10%. E então o paciente que faz, o idoso, normalmente faz uso de uma polifarmácia, e isso vai atrapalhar muito o nosso diagnóstico como alergistas imunologistas, porque muitas vezes vai estar associado a uma reação adversa de uma interação entre um medicamento e outro, ou uma interação do medicamento com alguma doença, tá? Então, o percentual de efeitos adversos em um paciente que usava 2 medicamentos consecutivos era de 13%. No paciente que usava de 7 ou mais medicamentos juntos, subiu para 82%. Então, olha o tanto que aumenta o percentual de efeitos adversos. E no paciente idoso, alguns fatores de risco, como as doenças concomitantes, elas podem aumentar o risco do paciente ter uma reação adversa. Então, dentre elas, a gente tem infecções virais, uma doença hepática crônica, uma insuficiência renal crônica. Hoje em dia, a gente sabe que o paciente que tem uma insuficiência renal que clinicamente não é aparente, tá? Ele pode e vai ter, com isso, um risco maior de ter uma reação adversa se ele usar alguma droga que é solúvel em água. Por exemplo, glibenclamida e insulina, tá? São 2 drogas que podem aumentar o risco aí. Então, a fragilidade desse idoso, problemas de memória. Então, o idoso ele não sabe, será que eu tomei 2? Será que eu já tomei essa medicação? Vou tomar novamente? Então, ele não sabe se tomou ou não. Isso também atua adversos da medicação. E o uso de medicamentos que muitas vezes não foram prescritos. Por exemplo, o idoso, alguém fala para ele, esse medicamento é bom, pode tomar. Aí ele vai lá e toma, para ele pode ter um risco, tá? De alguma reação adversa. Esse é um estudo do grupo europeu de anafilaxia, tá? Que estudou anafilaxia em idosos. Então, o que eles mostraram? Que o uso de beta-bloqueadores, IECA, diurético e anti-inflamatórios, eles eram como cofatores, aumentando o risco de anafilaxia em idosos. Aqui é um estudo da doutora Maria Teresa Ventura, é um estudo italiano, tá? Que estudou também alguns cofatores que estavam associados ao aumento do risco de desenvolver reação à droga no idoso, tá bom? Então, aqui mostrando para vocês que o paciente que usava múltiplas drogas, 86,5% desenvolveu uma reação adversa. E os pacientes que tinham comorbidades, 100% estava associado à reação adversa a medicamento, tá? Esse aqui é um outro estudo, é um estudo inglês, que é um estudo retrospectivo de 14 anos, que eles fizeram num centro de alergia e imunologia. Então, esses pacientes, eles receberam 1.284 pacientes, 13% deles eram idosos, tá? E destes, 36% foram atendidos por uma reação adversa. E dessa reação adversa, 67% eram idosos, tá? Esse é um outro estudo também de Singapura, que foi feito com pacientes hospitalizados por reação adversa a medicamento, e 41% desses pacientes eram idosos, e 69% tomava mais que uma medicação por dia. E as manifestações clínicas foram as reações mais frequentes, foram as reações cutâneas em 97% dos casos, e dentre elas o exantema maculopapular foi o mais prevalente. Aqui é aquele mesmo estudo que eu mostrei para vocês do grupo europeu, mostrando a frequência dos casos de anafilaxia com a idade. Então, nos idosos, foi maior entre 65 e 75 anos. E o que eu achei legal desse artigo é que 28% desses pacientes idosos, eles já tinham uma reação alérgica anterior a esse mesmo medicamento. E 75% desses 28% dos pacientes, eles tiveram uma reação mais leve e 19% tiveram uma reação semelhante, ou seja, tiveram uma anafilaxia a essa mesma droga, ou ainda mais grave, tá? Então, assim, falta de informação desse idoso, ou algumas vezes ele teve alguma reação, né, não associou a droga,
foi e tomou novamente, tá? E nesse estudo também mostrou que as mulheres idosas, elas tinham uma maior propensão a ter anafilaxia do que os homens. Esse mesmo estudo mostrou que entre os antibióticos, as cefalosporinas foram as mais prevalentes, em 30,11%, e anti-inflamatórios, o diclofenaco, em 16%. Agora, falando um pouquinho para vocês sobre a imunossenescência, isso dá uma outra aula, tá bom? Mas eu queria deixar aqui alguns mecanismos da imunossenescência. Então, o que é a imunossenescência? É o envelhecimento natural do nosso sistema imunológico, tá? Então, tem alguns mecanismos. Os linfócitos T de memória vão sofrer uma diferenciação. Então, o que acontece? A gente tem uma evolução do timo junto com uma diminuição das células naive, tá? Com isso, acontece simultâneo, acontece junto, tá? E isso, a gente vai ter um aumento da subpopulação de linfócito, de linfócito de memória, tá? Células de memória. A gente vai ter uma desregulação na produção de citocinas, uma fibrose desses linfonodos, tá? E as consequências clínicas vão incluir o quê? Um aumento da suscetibilidade a infecções, um aumento de malignidade no idoso, um aumento de autoimunidade também, tá? E o idoso, ele vai ser um paciente que vai ter uma menor resposta vacinal também, tá? Porque a célula B, ela vai estar menos eficiente também, tá? Então, abordagem inicial. Então, como que nós vamos pensar? O idoso, ele faz uso de uma polifarmácia, então ele usa vários medicamentos. Então, isso limita um pouco a nossa avaliação, né? Isso é um desafio para o alergista imunologista. Como eu disse, então, usa várias medicações, tem um risco aí prejudicial de uma reação adversa a algum medicamento, e na grande maioria a gente não vai chegar naquela droga que foi a possível causadora dessa reação, tá? Então, fica um desafio para nós alergistas imunologistas. Então, fazer a anamnese do paciente é a base do diagnóstico de reação a fármaco no idoso. Então, primeiro, saber todas as medicações que esse paciente usa. Saber qual é a composição, qual foi a via de administração dessa medicação, tá? A dose que ele foi usado, algumas vezes usou numa dose a mais, fez uma reação por um aumento da dose. Quando que começou essa reação? Qual a duração desse tratamento? Por quanto tempo que esse paciente usou essa medicação? Qual foi o ambiente que ocorreu a reação? Foi no ambiente hospitalar? Eu tenho acesso a esse prontuário do paciente? Tá? Ou foi no ambiente da casa do paciente? Tinha mais alguém junto para poder ajudar nessa anamnese? Tá? Então, como que foram essas manifestações clínicas? Eu tomei a medicação, logo depois eu já comecei com sintomas. Não, doutor, eu tomei essa medicação há 15 dias atrás e depois eu comecei com sintomas, tá? E saber todos os fármacos que foram utilizados na ocasião pelo paciente. Então, se o paciente tomou uma medicação, um antibiótico para uma lesão que ele estava no pé. Se o paciente tinha dor, usou alguma outra medicação para dor, usou algum anti-inflamatório, então a gente tem que saber tudo que esse paciente fez, tá? E é importante a gente saber o início dos sintomas, o intervalo entre a exposição, tá, à droga e o começo dos sintomas e a duração dessa reação. Então, aqui é uma tabelinha que eu coloquei então, a reação de hipersensibilidade. Então, como que foi? Foi urticária? Então, tipicamente, é até 1 hora, mas a gente sabe que em anti-inflamatórios pode ocorrer até 12 horas depois, tá? Foi uma asma, foi uma anafilaxia, foi uma erupção macular por droga, então é um pouco mais tardia, 4, 14 dias depois. Foi uma pustulose exantemática generalizada aguda, que é a PEGA, 1 a 12 dias depois de começar o uso. Foi um Stevens-Johnson, foi uma necrólise epidérmica tóxica, que é a NET. Então, é mais tardia, 4, 28 dias depois. E foi um DRESS, que é mais tardio ainda, semanas depois do paciente ter feito uso, tá? E aí,
o que a gente tem que saber também, esse paciente, ele já teve uma exposição anterior a uma droga suspeita, tá? Ou teve exposição a uma droga de um grupo químico que foi semelhante, por exemplo, o beta-lactano, tá bom? O paciente tem alguma comorbidade, como já disse, insuficiência renal, insuficiência hepática, ou o paciente tem antecedentes familiares de reação à droga, a gente sabe que hoje em dia a HLA está ligado a alterações genéticas também, tá? Então, HLA relacionado a reações à droga e alterações genéticas desse paciente. Então, para ajudar nessa anamnese, o grupo ENDA, que é um grupo europeu que estuda a reação a drogas, ele criou um questionário, tá? Para ajudar na história e uniformizar todo esse procedimento de como esse paciente com reação à droga vai ser atendido. Então, esse aqui é o questionário ENDA. Depois, se alguém quiser, eu vou deixar meu e-mail para vocês. Se quiser, eu mando o questionário traduzido, tá? Então, esse questionário, ele pode ser alterado com o passar do tempo da reação. Então, o paciente, por exemplo, está internado lá no serviço. Então, você vai chegar, vai aplicar o questionário ENDA. Então, no dia seguinte, mudou a droga, o paciente não fez uso daquela medicação, mudou, então a gente pode mudar todo o questionário, tá? Ou o paciente evoluiu para um outro tipo de lesão, também podemos mudar o questionário. Começou com outros sintomas, também podemos adicionar aqui no questionário, tá? Então, esse questionário ajuda muito na hora de a gente colher essa anamnese do paciente com reação à droga, tá? Aqui, pessoal, é o algoritmo de Naranjo. É um algoritmo mais antigo, que é aplicado para ver a causalidade dessa droga. Então, se essa droga, ela foi a causadora dessa reação mesmo, tá bom? Então, ele é um algoritmo cronológico. Então, quando o paciente fez uso da droga, como que esse paciente reagiu após a gente tirar essa droga e como esse paciente reagiu após uma exposição a essa droga novamente, tá? Então, ele vai fazer um somatório e vai falar se essa droga é definida, provável, ou se é possível ou é duvidosa de ser a causadora dessa reação. Aqui é um outro algoritmo também. Esse algoritmo foi criado em 2010 pelo grupo europeu também, é o algoritmo de Alden. Então, esse algoritmo, ele também vai ver a causalidade dessa droga, tá? Se foi a causadora da reação. E ele é usado mais para os casos de Steven Johnson e NET, tá? Mas ele ajuda também em alguns outros casos de farmacodermia. Lá no servidor a gente usava para casos de DRESS, casos de PEG, a gente usava também esse algoritmo de Alden, tá bom? E importante, lá a gente criou esse hábito de todo paciente que chegava com uma suspeita de fármaco, criar uma linha do tempo. Então, isso é um raciocínio cronológico que você vai fazer de como esse paciente evoluiu para esse fármaco, tá? Então, como esse paciente evoluiu para essa reação adversa a medicamento. Então, eu coloquei aqui um exemplo, mas é um exemplo que aconteceu mesmo lá no servidor de uma paciente nossa. Então, era uma paciente que ela usava losartana, metformina, vitamina D, e para dor ela usava dipirona de 500 mg e paracetamol de 750. No dia 5 do 3, ela teve um quadro de uma crise de gota e, por conta própria, ela usou alopurinol de 100 mg via oral uma vez por dia, associado à dipirona de 500 mg de 8 em 8 horas. Aí, no dia 20 do 3, ela começou com uma prostração, uma febre não termometrada, um edema de face, e aí ela fez uso da dipirona, de 8 em 8 horas, o ibuprofeno apenas uma vez. Lembrando que essa paciente ainda estava em uso do alopurinol, tá? E aí, no dia 21 do 3, essa paciente começou com eritema maculopapular difuso, uma piora do edema de face, teve vômitos e uma febre de 38,8 que foi termometrada. E
No dia 22, no dia seguinte, ela procurou o hospital, porque essas lesões pioraram, e nesse dia ela parou o halopurinol. E lá no servidor, as clínicas, elas têm um bom relacionamento com a equipe de alergia, então o paciente internava, já era solicitado uma interconsulta para o nosso serviço, tá? Lá no hospital, no pronto-socorro, eles iniciaram metil, de 60 miligramas por dia, internaram essa paciente e eles iniciaram fexofenadina de 180 2 vezes ao dia também, e pediram a nossa interconsulta. Essa paciente, ela fechou um DRESS, tá? Ela teve um eosinófilo acima de 1.500, ela fechou um DRESS por halopurinol, e lá os pacientes com fármaco, eles recebiam um anti-inflamatório, que não é muito comum, porque normalmente era avaliado pela primeira vez pela clínica, não por nós, tá? Então, eles começavam um antistamínico, mas a gente, na maioria das vezes, suspendia essa medicação, tá? E o corticoide chegava até a usar 80 miligramas por dia nesses casos. E essa paciente evoluiu muito bem, tá? E fechou um DRESS por halopurinol. Então, no exame físico do idoso, tá? As reações cutâneas são as mais frequentes, em 97%, e o exantema maculopapular é o de maior incidência. Então, no idoso com uma lesão urticariforme, lesão liquenoide ou uma lesão morbiliforme, tem ou não eczema associada a prurido, tem que pensar em reação sistêmica a alguma medicação, tá bom? E aqui tem um outro trabalho mostrando que os sintomas cutâneos, eles foram os mais comuns, em 71%, mas apenas 14% o alérgeno responsável foi identificado, que é a nossa realidade. Esse é o mesmo trabalho que eu mostrei para vocês, do grupo europeu, de anafilaxia em idosos, e aqui mostrando que 80% dos idosos tinham sintomas cardiovasculares, tá? E aqui um importante sintoma era a perda de consciência no idoso, que chegou até com 40%, tá? A urticária e o angioedema foi menor comparado à população jovem, e os sintomas gastrointestinais não modificaram, tá? Continuou igual. Esse é um outro trabalho também, que mostrou a urticária nos pacientes idosos, que o maior caso era por fármaco, tá? O maior caso, em 49%, foi por fármaco. Então, as drogas mais implicadas foram os antibacterianos, anti-inflamatórios e os antidepressivos. Então, a urticária e o angioedema, nos idosos, a gente até tem um trabalho novo, que foi, como o Dr. Luiz Felipe publicou, mostrando que pode ser causado também por alterações da farmacodinâmica e da farmacogenética da própria idade, tá bom? E algumas drogas, elas são indutoras de desgranulação de mastose, então libera histamina, libera outros mediadores, como a bradicinina, e pode induzir o angioedema, tá? Lembrar também da reação fototóxica, tá? Que pode ser associada à administração de algumas medicações. Então, antibióticos, diuréticos, anti-inflamatórios, medicamentos antihiperglicêmicos podem causar uma reação fototóxica. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma paciente minha do consultório que fez uma reação fototóxica, e essa paciente, ela estava usando piroxicam, que é um possível causador, tá? E aí eu acompanhei essa paciente junto com a dermato, nós entramos com corticoide para ela, e entramos com fotoproteção tópica e fotoproteção oral também. A gente usou o L-Oral, 2 comprimidos 3 vezes por dia, e fizemos uma biópsia da pele para afastar a linfoma cutâneo, tá? E essa paciente evoluiu muito bem, muito bem. Então, entre as reações cutâneas graves a medicamentos, a gente tem a reação à droga com eosinofilia sintoma sistêmico, que é a DRESS, a síndrome de Stevens-Johnson, a necrólise epidérmica tóxica, que é a NET,
e a pustulose exantemática generalizada aguda, que é a PEG. Então, a DRES, a gente tem o TH2, né, ativando eosinófilo, liberando interleucina 4, interleucina 13, tá? E produção de IgE. Então, esse paciente, ele vai ter essa erupção maculopapular, tá? Aqui eu não sei se dá para vocês verem, mas depois eu vou mostrar outra foto também de um paciente com DRES. Então, faz essa erupção maculopapular. Na síndrome de Stevens-Johnson, a gente tem as células T estão citotóxicas e liberação de perfurinas, granzinas. Com isso, vai levar a apoptose celular, tá? Então, a gente tem esse destacamento mais purpuráceo e uma lesão de mucosa associada. Na NET, a gente tem lesões bolhosas, tá? Com destacamento cutâneo. E na PEGA, o mecanismo é por ativação dos neutrófilos, então tem esse eritema papular pustuloso, tá? Generalizado. E aqui são os critérios REGIS-CAR, para a gente diagnosticar a DRES, tá? Se essa DRES ela é possível, se é um caso provável, se não é um caso de DRES, tá? Ou se é um caso definido de DRES. Então, é somatória também dessa classificação, para a gente poder classificar esse caso em DRES ou não. Tá? Isso ajuda muito também. Tá? Então, o paciente internou, faz o ENDA, faz os algoritmos, e se pensou em DRES, aplica os critérios de REGIS-CAR, tá? Para classificação de DRES. Aqui é o SCORTEN. O SCORTEN, ele é um critério para ver a gravidade de Stevens-Johnson e NET, tá? Então, para ver o risco de morte nesses pacientes. E, então, ele não é para ver critério, tá? Para Stevens-Johnson e NET. Ele é para ver prognóstico dessa reação. Então, os testes. Então, os trabalhos, o que eles falam dos testes em idosos? A IgE, a prevalência de IgE específica é muito baixa. Os testes de puntura, eles são positivos nesse primeiro trabalho, em apenas 21%, e ele vai caindo com o passar da idade. Esse é um outro trabalho do Hospital de Marília, tanto do grupo de Marília, aqui brasileiro. O que eles fizeram? Eles avaliaram 100 pacientes maiores que 60 anos e 100 pacientes menores que 60 anos. E viram se a reatividade cutânea nesses idosos comparados com o grupo de menores que 60 anos era igual. E viram que era igual, não teve diferença, tá? Entre esses dois grupos. E avaliaram também a reatividade à histamina, que também não teve alteração. Agora, esse outro trabalho, que é um estudo coreano, ele já falou o oposto. Então, ele avaliou 854 pacientes maiores que 65 anos e Está escutando, pessoal? Pode continuar, Carolina, eu já silenciei aqui. Aí, esse estudo coreano, ele avaliou 854 pacientes, então, maiores que 65 anos, e eles observaram que esses pacientes, eles tinham uma reatividade reduzida à histamina, tá? Principalmente nos pacientes femininos. E o teste de contato? O teste de contato, a literatura fala que não difere dos pacientes jovens. Porém, os medicamentos tópicos, então a neomicina, corticoide, tem que fazer uma leitura tardia e talvez tenha que fazer uma leitura mais tardia ainda, com 7, 10 dias depois, tá? Então faz a leitura com 48, 96 horas e talvez peça para esse idoso voltar para a gente fazer uma leitura mais tardia ainda. E dos pacientes que são de risco alto de ter uma reação por uma dermatite de contato alérgica, por exemplo, paciente que usa muita medicação tópica, paciente que tem uma úlcera de estase, tá? Tentar não usar tanta neomicina, que é um potente dessensibilizador. Então, biópsia cutânea. Biópsia cutânea é importante
a gente fazer para tentar ver tentar ter uma acurácia nesse diagnóstico. Então, ficou um pouco na dúvida, ou numa fármaco grave, sempre fazer uma biópsia, tá? O que a gente vai ver nessa biópsia? A gente vai ver uma dermatite de interface, com necrose de queratinócito e um filtrado linfocitário perivascular. E sempre, pessoal, lembrar de não fazer só uma biópsia. Então, eu faço pelo menos 3 pontos, tá? Simultaneamente. Então, mesmo dia, faz em 3 pontos. Esse aqui é um caso que eu vi aqui em Poços, junto com a doutora Milva, que acompanha os casos aqui comigo de alergia. Então, é uma paciente do sexo feminino, de 70 anos. Ela usava citalopram, de 20 miligramas, losartana, de 50 miligramas, amlodipina, de 10, e endapamina, de 1,5. E aí, essa paciente, no dia 11/11, ela tinha uma prótese de joelho e estava sentindo muita dor, então o ortopedista resolveu fazer uma avaliação, né, fazer uma revisão dessa prótese no centro cirúrgico. Aí, no dia 11/11, ela internou, fez a revisão, entraram com cefazolina profilática para ela, de 1 grama de 8 em 8, dipirona de 1 grama de 6 em 6 horas, o tramadol de 100 miligramas de 8 em 8 horas, tá? E aí, essa paciente ficou usando essas medicações até o dia 14, e no dia 14 teve alta só com dipirona. Ele chegou a fazer uma cultura também da secreção que estava no joelho, veio negativa, deu alta só com dipirona. No dia 19, essa paciente apresentou uma infecção no sítio cirúrgico, tá? Então, ela foi reinternada, reabordada, e iniciaram vancomicina, de 500 miligramas de 12 em 12, mantiveram dipirona e o tramadol. Então, essa paciente, ela permaneceu internada, só que ela continuava com bastante secreção no sítio cirúrgico, então eles resolveram associar uma ciprofloxacina de 400 miligramas com a vancomicina, tá? Então, até esse dia 29, essa paciente ainda estava usando todas essas medicações, tá? E foi associado a ciprofloxacina. Ela ficou bem, e no dia 10/12, deram alta para ela, com levofloxacina de 750, uma vez ao dia, e o tramadol de 50, de 8 em 8 horas. Nesse dia, a filha da paciente, ela fala que ela já notou que a mãe estava um pouco com eritrodérmica aqui na região do tórax, mas eles queriam ir embora, então foram embora. No dia 12, 2 dias depois, essa paciente retornou ao hospital com placas eritemo-maculares aqui no tronco, tá? E aí, ela passou no pronto-socorro, eles iniciaram prednisona de 20 miligramas e a fexofenadina de 180 uma vez ao dia. Então, a pred de 20 uma vez ao dia e a fexo de 180 uma vez ao dia. No dia 14, essa paciente, ela apresentou uma piora importante dessas lesões, evoluiu com eritema maculopapular difuso, febre, foi uma febre termometrada, inapetente, com uma prostração, e aí ela voltou ao hospital. Lá fizeram uma internação dela, e lembrando que no dia 12, não suspenderam a levofloxacina, ela ainda continuou com a levofloxacina, então até o dia 14 ainda estava usando a levo. E aí, ela internou, eles entraram com loratadina de 10 ml, de 12 em 12 horas, e iniciaram hidrocortisona, 100 miligramas uma vez ao dia. Tá? No dia 18, essa paciente apresentou um aumento de eosinófilo, foi para 2038, aumento de enzimas hepáticas, piora das lesões, que eles fizeram, aumentaram a hidrocortisona. E essa paciente, ela foi tendo uma melhora parcial, não tão importante, das lesões, teve uma queda de eosinófilo que chegou até 1.700, e no dia 27/12, pediram uma avaliação da nossa equipe de alergia. Então, o que a gente fez? Colheu a história dessa paciente através do questionário ENDA, tá? O que a gente viu? Essa paciente já tinha uma história
de alergia a beta-lactâmicos, tá? E a gente aplicou o algoritmo de Alden, algoritmo de Naranjo também, para tentar achar a causalidade dessa reação. Então, qual a droga que seria a causadora, tá bom? Iniciamos metilprednisolona de 60 miligramas por dia e pensamos, talvez seria uma reação a algum beta-lactâmico. Pensamos na cefazolina, tá? Como uma possível causadora, porque essa paciente fechou um DRESS, tá? Então, é uma reação tardia, semanas antes. Então, pensamos na cefazolina ou na dipirona. Então, trocamos a dipirona para paracetamol de 500 miligramas e essa paciente, ela, como as culturas também nesse dia 27 já estavam todas negativas, ela ficou sem antibiótico. Então, essas aqui são as lesões do dia da avaliação da alergia, bom? E aqui é um trabalho que eu fiz junto com a doutora Fátima Fernandes, lá no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, que a gente viu aspectos clínicos, diagnósticos das reações cutâneas graves a medicamentos no nosso serviço de alergia e imunologia. Então, a nossa prevalência de casos de reação grave a fármaco era muito alta. Isso a gente não conseguiu chegar um porquê que era muito alto. A gente acredita que seja, talvez, porque o serviço atende um grande número de idosos e pode ser por isso, talvez, o número prevalente de casos de reação. O paciente faz uma polifarmácia, tá? E também porque muitas vezes é um serviço, um hospital que não conta com alergista, então, às vezes, essa fármaco não é diagnosticada, tá? E aí, a gente viu que no ano de 2014 a 2017, olha o tanto de caso de reação grave à droga que a gente teve. Então, foi 32,4 casos para cada 100 mil pacientes internados, um número bem alto, tá? E a nossa distribuição, de acordo com a faixa etária, era um dos maiores de 60 anos, tá? Isso, como eu disse, pode ser porque era um serviço que atendia muito idoso. E, dentre as drogas causadoras das fármacos, no DRESS, a gente teve os antibióticos como a principal causa. No Steven Johnson, o antibiótico e o anticonvulsivante, que é, o antibiótico e os anti-inflamatórios, que é o comum da fármaco por Steven Johnson. Na NET, tivemos maior número de antibióticos, e na PEGA, tivemos o antibiótico e o anticonvulsivante igual. Então, eu queria deixar aqui de mensagem final, que ainda faltam muitas publicações, diretrizes, para a gente manejar essa reação a fármaco no idoso, tá? Sempre avaliar as interações medicamentosas. Então, o paciente usa muita medicação, vamos ver se não tem alguma interação entre essas medicações que pode ser a causa dessa reação. Sempre notificar os casos, tá, de reações a drogas, suspender a droga que acha que é a causa da fármaco, tá? Sempre suspender. Realizar uma linha do tempo. Pensou? Então, o paciente teve uma urticária, teve um angioedema, tem um eritema maculopapular, faz uma linha do tempo para tentar entender cronologicamente essa reação. Aplica o questionário ENDA, aplica um algoritmo, ou algoritmo de Alden, algoritmo de Naranjo, para auxiliar na causalidade dessa droga. E, se possível, como o idoso, algumas vezes tem uma fragilidade de memória, ou está desacompanhado, não sabe explicar muito bem essa reação que ele teve, ter acesso ao prontuário do paciente, se foi alguma reação, que ele foi a uma emergência, ou que ele estava internado, para poder ter acesso como foi essa reação. Então, eu queria agradecer novamente a diretoria da Minas pelo convite. Esse aqui é meu e-mail, se
alguém quiser também alguma dúvida ou quiser que eu mande alguma referência da aula. E essas aqui foram as minhas referências. Excelente aula, Caroline. Obrigadão mesmo. Um grande aprendizado para todos nós, com certeza. Não é, doutor Roberto? Muito bom. Eu vou deixar para Muito fazer boa. as considerações. Vou chamar a Paula, né, para começar a aula dela. Paula, por favor. Eu vou só compartilhar aqui, tá? Não estou vendo nada. Clica aqui. Mas eu não estou vendo. Tá dando para ver, gente? Patsy? Ainda não. Não estou vendo a tela. Peraí. Não está aparecendo. Tá aparecendo, Patsy, agora? Não, para mim não. Como que tá para o pessoal aí? Doutor Roberto, tá aparecendo para você? Para Só um mim não. minutinho. É nem para o pessoal também não, Paula. Só um minutinho, Patsy. Tá certo. Tá bom, não. Fica tranquila. Gente, vão formando as perguntas aí, mandam perguntas, tá? Agora deu, Patsy? Agora foi. Ótimo. Muito bem. Graças ao doutor Roberto, eu estou escondido aqui, mas está me ajudando. Eita, é bom isso. Tá bom. Bom, agora está tudo certinho, Patsy? Aqui comigo tá tudo certo, Paula. Pode ir. Então, Tudo tá bom. certo. Tá Então, vou ótimo. começar, primeiro agradecendo, né, a doutora Patsy, ao doutor Roberto, pelo convite, para falar de um assunto que realmente eu gosto demais, que é reação diversa, quem conhece sabe, que é uma coisa que eu gosto muito, e anafilaxia também eu gosto muito. E eu vou só me permitir fazer um agradecimento especial ao Roberto, e foi ele que montou os slides, tá? Infelizmente, essa arte toda não é minha, tá? Roberto, obrigado, viu? Ficou excelente, ficou muito bom. Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu vou falar sobre alguns conceitos que são muito importantes para a gente entender
um pouquinho de anafilaxia perioperatória e como que a gente vai chegar ao nosso diagnóstico e às nossas orientações, que no final da aula a gente vai ver que é o mais importante. Então, o período pré-operatório, ele compreende desde a hora que o médico, o cirurgião, indica a cirurgia até o momento em que o médico cirurgião dá alta para esse paciente lá no final do ambulatório, tá certo? Então, nós vamos ter a fase pré-operatória, que vai desde a fase da parte de controle dos exames, da indicação, do controle clínico desse paciente, até a admissão hospitalar. Então, essa é a fase pré-operatória. Na fase operatória, a gente vai ter o procedimento cirúrgico em si, né? A gente vai ter a indução anestésica, a cirurgia e a recuperação anestésica. Tá? Então, essa é a fase operatória. E a fase pós-operatória, que é a alta, né, do bloco cirúrgico para ambulatório, para enfermaria, para o apartamento, a alta hospitalar, o controle ambulatorial desse paciente, até a alta dessa cirurgia. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente saber que a maioria das anafilaxias perioperatórias, elas vão ocorrer na fase pré-operatória, mais importante ainda, na fase operatória. E, então, essas são as fases que a gente vai receber o paciente para fazer uma investigação. Bom, rapidamente, um outro conceito que já faz parte da nossa vivência, né, que é o conceito de anafilaxia, que é uma síndrome caracterizada por uma reação aguda, súbita, né? Ela pode ser, dependendo da gravidade, ela pode ser fatal, e ela resulta da liberação de mediadores por uma degranulação de mastócitos e basófilos, tá? Então, isso vai acontecer no período intraoperatório. Bom, quais que são os mecanismos de anafilaxia no período operatório? Então, a gente vai ter anafilaxia, ela pode ser imunológica, ela pode ser não imunológica e pode ser idiopática. Na anafilaxia perioperatória imunológica, a gente vai ter dois tipos de mecanismos imunológicos, a mediada por IgE e a não mediada por IgE. A mediada por IgE é aquela que a gente já está acostumado no nosso dia a dia, que é o que a gente mais vê, né? Que é uma sensibilização ao alérgeno, previamente, com produção de imunoglobulina específica contra aquele alérgeno. Uma segunda exposição, a gente vai ter ativação do mastócito ou do basófilo, enfim. Na não mediada por IgE, também é um mecanismo imunológico, IgE independente. Geralmente, o que vai estar envolvido vão ser mecanismo, né, do complexo IgG, ou então de ativação de complemento. Na anafilaxia não imunológica, na parte de anafilaxia perioperatória, o principal mecanismo vai ser justamente a ativação de mastócito, tá? Esses dois tipos de anafilaxia, imunológica e não imunológica, no final da ativação, a gente vai ter uma única produção, a gente vai ter degranulação de mastócito e basófilo, com liberação desses mediadores, e são esses mediadores que vão ser os responsáveis pelo quadro clínico do paciente. Bom, rapidamente também, que é um conceito que é conhecido pela maioria, né, dos alergistas, quais são os critérios diagnósticos de anafilaxia? Então, a gente vai ter os três principais. A gente vai ter um quadro que é um início rápido, agudo, em que vai ter comprometimento de pele e mucosa, e mais um comprometimento sistêmico, geralmente respiratório ou hipotensão. O segundo critério de diagnóstico de anafilaxia seria comprometimento de 2 ou mais sistemas após uma exposição a um alérgeno provável, né? Aí pode ser pele, mucosa, respiratório, hipotensão gastrointestinal, nas diversas associações. E tem ainda uma terceira manifestação, que seria a hipotensão arterial após uma exposição a um alérgeno conhecido. Então, esses são os critérios diagnósticos clássicos de uma anafilaxia geral. Entretanto, a gente sabe que numa anafilaxia perioperatória, esses critérios eles não se aplicam tão facilmente. E por que esses critérios não se aplicam tão facilmente? Então, a gente tem que imaginar o seguinte, o paciente, né, que vai estar num contexto de cirurgia, ele vai estar anestesiado. Então, é um paciente que ele não vai relatar mal-estar, ele não vai relatar tontura, ele não vai tossir, ele não vai ter sintoma gastrointestinal, né? Ele tem os campos cirúrgicos estão recobrindo esse paciente, então o que dificulta a avaliação de pele. Então, o anestesista, o cirurgião, eles não conseguem ter um alerta
precocemente que esse paciente pode estar tendo algum sintoma de pele. Além disso, algumas manifestações da anafilaxia, elas podem se confundir com algumas situações próprias ali da cirurgia, da anestesia. Então, por exemplo, o ataque cardíaco, o aumento da resistência de vias aéreas, ela pode ser entendido, analisado como uma superficialização da anestesia. Uma hipotensão, ela pode acontecer em várias outras situações. Por exemplo, é muito comum hipotensão após o uso de alguns medicamentos. Por exemplo, o fentanil ele dá muita hipotensão, né? Ou uma hipotensão após a utilização de anestésico. E, às vezes, algumas condições intrínsecas do paciente. Por exemplo, um paciente asmático que faz broncoespasmo, um paciente politraumatizado que faz um choque hemorrágico. Então, assim, são situações que vão dificultar o diagnóstico da anafilaxia perioperatória. E aí, como é que o anestesista, então, vai identificar essa anafilaxia? O anestesista ele vai ter que estar bem atento ao amigo dele, né? Quer dizer, o companheiro do anestesista é o monitor cardíaco, né? Então, através da monitorização, ele consegue perceber sinais indiretos que alguma coisa não vai bem naquele momento. Então, principalmente, ele vai observar uma queda de saturação, uma hipotensão arterial, e aí sim ele vai participar, ele vai avaliar aquele paciente e vai ver outros sinais, por exemplo, sibilo, racho cutâneo, enfim. Aí ele vai conseguir rapidamente avaliar aquele paciente e tomar decisão. Bom, uma classificação que ajuda muito o anestesista ou o médico a dar um diagnóstico de gravidade da reação anafilática é a tabela, né, os graus de gravidade de Ring e Messner, que ele classifica uma anafilaxia em 4 graus, sendo o grau 1 o menos importante, o menos grave, né, que teriam só sinais cutâneos generalizados. Até o grau 4, que seria o grau mais grave, que é uma parada cardiorrespiratória. Eu acho que é importante, nesse momento, a gente citar algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, o seguinte, a anafilaxia perioperatória, de modo geral, ela já é uma situação muito grave. Então, o paciente, independente de qualquer coisa, geralmente a mortalidade já é maior do que a anafilaxia de modo geral, podendo chegar até 9% dos casos, então é uma mortalidade alta. Outra coisa que é importante é que na anafilaxia perioperatória, a manifestação inicial pode ser uma parada cardíaca, ou pode ser uma hipotensão grave, né? Um colapso cardiovascular grave. E ainda, uma outra coisa que é importante é que a evolução pode ser muito rápida. Então, o paciente ele pode se apresentar com sinais multicutâneos generalizados, pode passar desapercebido essa situação e ele evoluir rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. Bom, diante disso, é importante alguns conhecimentos básicos para a gente, enquanto alergistas, né, avaliar lá na frente o nosso paciente. Então, qual que é o momento em que ocorre a maioria das anafilaxias? É na indução anestésica. Então, naquele momento de indução anestésica, é que ocorre a maioria das anafilaxias. Então, são segundos ou minutos após a indução. E isso leva para a gente uma confusão para a gente poder identificar o agente, porque nesse momento é muito comum o uso de vários medicamentos e de vários grupos de drogas. Então, nesse momento, o anestesista usa vários medicamentos, sendo que os principais que vão dar essa reação vão ser os relaxantes neuromusculares e os antibióticos. Uma anafilaxia que acontece um pouquinho mais tardiamente, por exemplo, 1 hora mais ou menos após a indução anestésica, outros agentes vão estar envolvidos. O principal que a gente tem que ficar mais atento, que é o mais importante, é o látex. Importante que eu falo em frequência, não tanto em manifestação clínica, tá? Então, o látex, ele é um agente causador de anafilaxia perioperatória muito importante. E aí tem vários outros, os hipnóticos que são muito usados, os opioides, heparina nem tanto, mas é usado, o iodo e outros antissépticos, né, são muito utilizados, eles podem levar uma anafilaxia perioperatória. Bom, além disso, a gente tem um grupo de medicamentos, né, de medicamentos, de produtos que podem dar uma anafilaxia mais tardia ainda, e que aí é mais raro ainda, né? Lembrar dos anestésicos locais, dos contrastes, enfim, de várias coisas.
Uma coisa que toda alergista tem que estar bem atento quando for investigar uma anafilaxia perioperatória, são aqueles componentes, produtos que estão assim, são os produtos escondidos, né? Os produtos que não são facilmente identificados. Por exemplo, o uso de cimento ortopédico com antibiótico. Às vezes, isso não vai estar tão claramente descrito, mas o alergista tem que lembrar dessas situações. O uso, por exemplo, de óxido de etileno para poder fazer a esterilização dos materiais. Ele é causa de anafilaxia e, às vezes, não é lembrado. Então, na investigação de uma anafilaxia perioperatória, a gente tem uma infinidade de medicamentos, produtos que a gente tem que investigar ou, pelo menos, lembrar como sendo possível. Bom, outra coisa que é importante é que o mecanismo principal da anafilaxia perioperatória é o mecanismo IgE-mediado. Então, a grande maioria das anafilaxias perioperatórias são IgE-mediadas. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que as reações IgE-mediadas, elas são mais rápidas, né? Elas são mais precoces, né? Geralmente até 1 hora, e elas têm uma tendência a ser mais graves. Então, as reações IgE-mediadas na anafilaxia perioperatória tendem a ser mais graves e mais intensas. Uma coisa que é interessante é que não existe nenhum relato de anafilaxia perioperatória aos anestésicos inalatórios, tá? E as reações a benzodiazepínicos, atropina e propamina são muito raras. Bom, outra coisa que é muito importante a gente ter em mente são os fatores de risco para a anafilaxia perioperatória. O principal fator de risco é uma anafilaxia numa anestesia prévia. E a gente recebe o paciente geralmente nessa condição. Então, a gente vai receber o paciente, na maioria das vezes, é um paciente que foi submetido a um procedimento cirúrgico e teve uma anafilaxia. Então, vai para a gente investigar. E esse realmente é o principal fator de risco para uma anafilaxia posterior. Bom, além disso, existem outras situações. Alergia a relaxante neuromuscular ou algum outro fármaco que vai ser administrado na anestesia, reação a uma anestesia anterior, alergia a látex, aquelas situações em que tem alto risco de alergia a látex, né? Por exemplo, crianças ou adultos, né, que são submetidos a múltiplas cirurgias, a gente sabe que é um fator de risco a alergia a látex, hipertensão arterial, uso de inibidores de enzima de conversão ou beta-bloqueadores, né, que são medicamentos que eles tanto funcionam como um fator de risco, quanto eles pioram a resposta ao tratamento. Então, às vezes, a pessoa que usa inibidor de ECA ou beta-bloque, eles têm uma tendência a ter uma resposta diminuída ao tratamento com adrenalina, né? Então, isso é um problema. Pacientes que estão com asma ou doença cardíaca descontrolada, aqui chama a atenção a asma. A asma, ele não necessariamente, ele aumenta o risco, a asma controlada, tá? Ele não aumenta o risco de anafilaxia perioperatória. Mas um paciente asmático que tem uma anafilaxia, ele tende a ter um quadro de broncoespasmo mais grave. E aí outras situações, mastocitose, obesidade, enfim. São várias situações que têm que ser investigadas na anamnese para poder o alergista propor uma abordagem cirúrgica segura numa próxima anestesia. Bom, então, esse paciente chega para o alergista, né, geralmente é um paciente que vem referenciado, né, de um alergista, de um cirurgião, para investigar uma anafilaxia perioperatória. E aí, nesse momento, a gente recebe o paciente de todas as maneiras possíveis. Então, vem paciente com relatório, vem paciente sem relatório nenhum, vem paciente só com uma suspeita, enfim. Nesse momento, o paciente chega para a gente com a história. Eu tive uma reação, uma anafilaxia, seja o que for, numa cirurgia que eu fiz. Então, como que a gente vai abordar esse paciente? Bom, o mais importante, um dos eu acho que é o passo, né, primordial, importantíssimo na condução da anafilaxia perioperatória, é a história clínica. Como quase tudo, né, dentro da medicina, a história clínica tem que ser muito bem feita. Por quê? A partir da história clínica, a gente vai identificar o que pode ter causado aquela anafilaxia e como que eu vou abordar aquilo ali. Porque, assim, né, como eu já falei, existem inúmeras substâncias, medicamentos, situações envolvidas naquela cirurgia que pode ter causado aquela anafilaxia. E, assim, na prática, é impossível você testar tudo, é impossível você afastar tudo. Então, o que eu vou testar e como que eu vou testar? Bom,
Partindo da história clínica, né, a gente tem os testes alérgicos, exame de sangue, e com isso tudo em mãos, a gente vai elaborar o laudo técnico. Bom, então qual que é o objetivo da investigação etiológica? Primeira coisa, identificar o agente causal, né, é o mais óbvio. Segunda coisa, fornecer alternativa segura, quer dizer, eu tenho que ter um jeito de fornecer alguma alternativa que vai proteger esse paciente num próximo evento cirúrgico. E indicar uma anestesia futura segura, mesmo quando nenhum agente foi identificado. Uma coisa que é importante é o seguinte, esse paciente veio para a gente referenciado, então o diagnóstico de anafilaxia perioperatória não é nosso, então a gente acredita que foi. Mesmo se a gente achar que não foi, não cabe a gente, nesse momento, questionar esse diagnóstico. Tá? Então, esse diagnóstico vem para a gente vai investigar e vai emitir o relatório final. Bom, então, como eu já falei, a anamnese ela é um passo importantíssimo. Então, nós temos que investigar todos os medicamentos que o paciente usa, né? A gente sabe que vários medicamentos eles podem tanto interferir na anestesia, quanto ser um fator de anafilaxia. Identificar sinais e sintomas dos pacientes nas últimas 48 horas. O que o paciente apresentou? Se ele já estava com algum sintoma? O que ele usou de medicação algumas horas antes da cirurgia? Isso é super importante, né? Às vezes o paciente usa algum medicamento e que esse medicamento é que vai ser responsável pela anafilaxia. Outra coisa que é muito importante a gente investigar é o uso de antisséptico. Então, é muito comum, principalmente em cirurgia plástica, por exemplo, o médico manda o paciente tomar banho e usar clorhexidina. E a gente sabe que a clorhexidina é um produto importante de anafilaxia e que vem crescendo nos últimos anos, tá? Provavelmente por causa de exposição. Além disso, com essa anamnese inicial, a gente vai pedir prontuário médico, tá? É praticamente impossível, ou se não dificultado, uma avaliação de alergia perioperatória adequada sem avaliação do prontuário médico. Tá? Isso tudo a gente vai conseguir pela anamnese. Tá? Então, depois que você conversou bastante com o paciente, você vai pedir o prontuário médico. E por que o prontuário médico é importante? Não tem como a gente basear a nossa investigação em relatório do médico assistente, relatório do anestesista, relatório de alta hospitalar. Tá? Por mais bem feito o relatório seja, em algum momento esse relatório vai ter falha. Ou então, esse relatório ou essa solicitação, ela pode induzir o médico, o alergista, a um erro, tá? Porque o cirurgião, o anestesista, ele já pode te mandar um relatório sugerindo alguma anafilaxia. A anafilaxia dele foi por causa de látex. E a gente fica tendencioso, a gente pode cometer algum erro. E aí a gente vai investigar reação prévia a látex, que é importante. Então, o paciente vai te falar que ele já teve alguma reação ao látex, alguma sensibilização ao látex, algum sintoma. Vai investigar, por exemplo, reação anestésico local, quer dizer, o paciente pode te dar a dica que ele já teve alguma reação anterior. Enfim, é uma anamnese extremamente completa e complexa para você tentar identificar tudo que pode interferir numa próxima anestesia, tá? Bom, então a gente fez a anamnese, pediu o prontuário médico, aí o paciente vem, te traz aquele prontuário, tá? E aí o prontuário, em detalhe, é o prontuário completo. Então vem aquele calhamaço de papel, você vai sentar e vai ler folha por folha, para você organizar seu pensamento, organizar seu raciocínio clínico. O que eu vou testar? Como que eu vou testar? Em qual ordem que eu vou testar? Tá? Isso é importante porque tem uma limitação que é fato, é real. O custo dessa avaliação. E aí eu estou falando custo financeiro e custo de tempo, né? Não tem como a gente testar tudo, impossível. Né? Então, assim, alguém vai pagar por isso. O convênio não paga, então vai ser ou o paciente, ou vai ser o serviço público, enfim. A gente tem que ter um direcionamento. Se não tiver como testar determinada droga, a gente não pode simplesmente liberar aquela droga, tá? Isso tem que estar descrito, isso tem que estar bem claro. Então, se eu não testei um medicamento, eu não posso atestar que aquele medicamento é seguro, ok? É importantíssimo que a gente vai testar um medicamento por vez. Por mais que a gente fique tentado a fazer aquele tanto de prick-teste com tanto de medicamento ao mesmo tempo, fazer aquele tanto de intradérmico, isso não é o mais adequado. Lembrando que as reações, geralmente, elas são imediatas, mas nada impede do paciente apresentar uma reação 2, 3 horas depois. Então, se a gente testa um monte de coisa ao mesmo tempo, e 2, 3 horas depois ele tem alguma reação,
qual substância que foi? Não tem como a gente saber. A gente perdeu aquele teste, tem que repetir. Em algumas situações, o paciente não consegue o prontuário. Então, como que a gente faz? De novo, a anamnese é muito importante, para a gente poder tentar identificar alguma coisa e a gente vai direcionar os nossos testes para aqueles grupos que são mais comuns. Os 3 mais comuns de anafilaxia são os relaxantes neuromusculares, os antibióticos, o látex. Então, esses 3 a gente tem que testar. E aí a gente vai testar alguns outros medicamentos que são muito utilizados dependendo da cirurgia que o paciente vai fazer. Né? Aí a gente vai testar hipnótico, opioide, enfim. Aí, de novo, o que testar vai decorrer da nossa anamnese e do nosso conhecimento teórico sobre algumas situações e alguns medicamentos, alguns produtos que podem interferir e prejudicar e levar o paciente a uma anafilaxia. Bom, importantíssimo, nunca, nunca, nunca fazer um teste de medicamento, um teste de provocação, um teste intradérmico, uma consulta, sem um termo de consentimento livre esclarecido, tá? O CFM normatiza, todo procedimento tem que ser feito, tem que ter esse termo de consentimento. Então, aqui na clínica, já é rotina. O paciente entrou, não interessa se ele vai fazer uma consulta ou se ele vai fazer uma desensibilização com o medicamento. Ele assina o termo de consentimento. Então, isso para a gente é importante e a gente faz um teste, um termo de consentimento para cada medicamento, para cada droga que vai ser testado. A gente não realiza o teste sem um acompanhante, tá? Então, tem que ter um acompanhante do começo ao fim. Uma outra coisa que é importante, aí é uma rotina da nossa clínica, a gente não faz o teste de medicamento com um médico só na clínica. Então, aqui na clínica, nós somos 3 alergistas atendendo, então, eu nunca vou fazer um teste sozinho. É claro que, por exemplo, estou eu e a Amanda, ou eu e o Roberto, ou o Roberto e a Amanda, seja quem for, um vai estar fazendo o teste e o outro vai estar atendendo, normal os pacientes dele. Isso porque é uma segurança, que a gente sabe que esses procedimentos são de alto risco. Então, se a gente precisar de alguma emergência, a gente tem um outro médico para nos dar apoio. Tá? Então, isso para a gente é importante, e a gente não faz teste de medicamento aqui na clínica sem ter 2 médicos. Outra coisa que é importante, que parece meio óbvio, né? Mas os testes alérgicos são ato médico. Então, esses testes alérgicos têm que ser feitos pelo alergista. Não pode ser feito pela secretária, pela técnica de enfermagem, pelo enfermeiro, é pelo alergista. Tá? Isso a gente também faz questão aqui na clínica, não tem nenhum teste. O simples prick teste é feito pelo médico, não é feito por nenhum assistente. E lembrar que os testes alérgicos, esses testes de investigação, têm que ser feitos de 4 a 6 semanas após a reação anafilática. E quais são esses testes? Então, a gente vai fazer, para a investigação, a gente vai fazer o prick teste, o intradérmico subcutâneo. Aqui não tem muito mistério, tá? Então, o prick teste, o intradérmico subcutâneo, basicamente, a rotina que a gente faz, a maneira comum, é a mesma para os medicamentos, tá? O cuidado que tem que ter, que é importante, que isso pode realmente impactar e prejudicar o resultado, é que a gente tem que usar cada medicamento na concentração não irritativa, tá? Isso aqui é simples, basta procurar, qualquer livro de texto tem. Então, você vai lá, por exemplo, você vai testar o látex. Então, no látex, o que a gente testa? A gente faz o prick teste, tá? Com o extrato padrão. Vamos supor, a gente vai testar rocurônio. O rocurônio, né, é um relaxante neuromuscular, a gente faz o prick teste no intradérmico, na concentração não irritativa que já tem nos livros textos. Então, assim, identificou o que a gente vai testar, faz os testes cutâneos na técnica correta, na concentração correta, a chance de você ter uma resposta adequada é muito grande. Então, aqui é só para exemplificar, são as tabelinhas, para cada medicamento a gente tem um tipo diferente de concentração, pode ser a mesma para o teste de pontura ou intradérmico, pode ser diferente, enfim, é só ir lá, é só consultar e fazer o teste. Uma outra possibilidade que a gente tem para usar como identificação, né, como diagnóstico, seriam as dosagens de IgE. A gente sabe que grande parte das reações são IgE-mediadas, mas eles têm uma menor sensibilidade, uma menor especificidade que os testes cutâneos. A gente tem 2 grandes dificuldades, que é, primeiro, que esses testes, essas dosagens não estão disponíveis para todos os medicamentos, então, assim, não tem para todos, e mesmo para os que têm, não é todo lugar que faz.
tá? Então, nessa situação, a gente aqui, por exemplo, eu uso de rotina, eu não esquento muito a cabeça. Eu preciso de dosagem de determinada substância, eu ligo para o laboratório aqui em Belo Horizonte e vejo se ele faz ou não. Porque já aconteceu da gente pedir, o paciente fica rodando igual um doido ali e não acha onde faz. Então, assim, são duas limitações que a gente tem para a dosagem de IgE. E a principal indicação são naqueles casos que o prick-teste, o teste em caderno é negativo, mas tem uma história sugestiva muito forte, né? Então, a gente pode usar lançar mão das dosagens de IgE. Uma outra dosagem que para a gente é importante, mas que também na prática a gente quase não tem acesso, é a dosagem do triptase sérica. A triptase sérica é um biomarcador de degranulação de mastócito. Então, ele é liberado durante uma reação anafilática, então ele tem que ser colhido entre 1 e 4 horas da reação anafilática, ou seja, tem que ser colhida lá no momento do problema, e uma segunda dosagem, seria a dosagem basal, que pode ser colhida até pelo próprio alergista quando for fazer o teste. Só que, assim, apesar dela ter uma alta especificidade, sensibilidade, aliás, ela tem um valor preditivo positivo muito alto, a gente quase nunca tem acesso a triptase sérica colhida no momento da anafilaxia. Então, quando tem é ótimo, mas na prática, a maioria das vezes, a gente não tem essa substância. Bom, só para completar agora algumas coisas importantes do nosso arsenal teórico, né? Isso tudo que eu estou falando é para a gente conseguir montar o nosso raciocínio, tá? E montar um relatório adequado. O que a gente sabe? A gente sabe que as 3 drogas, os 3 grupos que mais causam anafilaxia perioperatória são os relaxantes neuromusculares, os antibióticos e o látex. Então, a gente vai partir a nossa avaliação desses 3 grupos. Então, o que tem de importante sobre os relaxantes neuromusculares? A gente sabe que tem 2 mecanismos principais para poder levar uma anafilaxia, os relaxantes neuromusculares. Eles são IgE mediado e degranulação direta de mastócito. Recentemente, identificou-se esse receptor de membrana, MRG-PRX2, como um receptor importante, que o relaxante neuromuscular ele se liga nesse receptor e ele degranula mastócito. Então, esse receptor é um uma teoria do porquê que os relaxantes neuromusculares têm uma reação cruzada extensa entre eles. Então, até 70% dos pacientes alérgicos, eles são alérgicos a mais de um relaxante neuromuscular. Então, isso é um problema na testagem, porque se a gente identifica um relaxante neuromuscular, um teste positivo, a gente tem que testar algum outro para a gente achar um que seja negativo, tá? E uma das explicações é essa ativação de esse receptor de membrana que é ativado. Só que a gente já tem também na literatura uma coisa que ajuda a gente, se a gente não conseguir, por algum motivo, testar um relaxante neuromuscular, a gente pode, sabendo que, por exemplo, o cisapracuna tem baixo risco, ele pode ser uma sugestão de uso. Bom, um outro grupo muito, muito envolvido são os antibióticos, tá? Os principais antibióticos utilizados como profilaxia intracirúrgica são as cefalosporinas, as principais, a cefazolina e a cefalotina. A cefazolina é o principal responsável por anafilaxia, aí tem mais a ver com a frequência de uso do que com características da droga em si. Só que a cefazolina tem uma característica que é muito interessante. A cefazolina, ela não tem reação cruzada com praticamente nenhuma outra cefalosporina. Então, se a gente faz o teste com a cefazolina e o teste vem negativo, a gente tem uma segurança boa para a gente poder liberar todo o grupo das cefalosporinas, tá certo? E o principal mecanismo dos antibióticos, né, na anafilaxia perioperatória, é a IgE mediada, ok? Então, relaxante neuromuscular, IgE mediada, e desdegranulação direta de mastócito, antibiótico, IgE mediada. Lembrando que as IgE mediadas são mais rápidas e são mais intensas. Bom, em relação ao látex, é uma causa comum também de anafilaxia perioperatória, tá? É interessante identificar o seguinte, cerca de 30% dos pacientes que vão ter uma anafilaxia perioperatória, em algum momento da vida, não relacionado à cirurgia, ele já teve manifestação de sensibilidade ao látex. Então, se o cirurgião, se o anestesista fizerem uma avaliação, um questionamento direcionado,
a gente consegue identificar, a gente não, o cirurgião consegue identificar até 30% dos pacientes que tiveram que tem algum risco maior. O látex, você pode fazer prick teste, você pode fazer prick to prick, né? Ainda pode fazer o teste de uso. E no látex, aí sim, a gente tem o pulo do gato, que é sensacional, que a gente já tem o componente molecular responsável pela anafilaxia, que é a IgE-HE, é o B5, né? O REV-B5. Então, o REV-B5, paciente que tem uma história positiva de reação alérgica ao látex, independente de estar numa cirurgia ou não, e ele tem esse REV-B positivo, REV-B5 positivo, a chance de ter uma anafilaxia por causa do látex é muito grande. Então, olha só, sensacional. Então, assim, olha que diferencial do alergista, né? Como diz o Roberto, o alergista top. Quer dizer, a gente, além de identificar uma alergia ao látex, a gente consegue prever a possibilidade de uma reação anafilática perioperatória. E aí, os outros grupos, né? Por exemplo, hipnótico, opioide, a anafilaxia é muito mais rara, né? Quer dizer, olha só, o tiopental 1 para 30 mil, o propofol 1 para 60 mil. Então, isso é importante porque a gente vai testar esses medicamentos em situações mais específicas. A gente não vai testar, não necessariamente você precisa testar de rotina. Lembrar que por exemplo, morfina, codeína, são medicamentos que têm degranulação direta de mastócito e eles têm reação cruzada entre si. E eles são realmente muito utilizados, principalmente no pós-operatório. Bom, um outro grupo que vem crescendo bastante o risco de anafilaxias é a clorahexidina. Ela vem crescendo muito a prevalência, né, a identificação dela. E lembrar que a clorahexidina é um daqueles componentes ocultos, não necessariamente ela vai estar tão bem descrita, ela pode estar, por exemplo, envolvendo sonda, catéter, então, assim, é mais difícil da gente lembrar que ela existe como um potencial causador de anafilaxia. Bom, e aí, para a gente terminar, uma coisa que é importantíssima, que o paciente vai te perguntar: doutor, eu posso fazer esse teste no meu consultório? Eu tenho que fazer internado? Então, o que a gente faz? A gente vai a gente pega a regulamentação, tá? Então, tem uma resolução do CFM de 2153 de 2016. Eu sugiro que todo alergista pegue essa regulamentação e faça um checklist do seu consultório. Nessa regulamentação, vem descrevendo todos os serviços de saúde que cada serviço tem que ter. Então, é um checklist mesmo. Então, para fazer teste intradérmico, provocação com drogas e dessensibilização, o consultório tem que ser tipo 3. O que é um consultório tipo 3? É um consultório que ele faz procedimento com risco de anafilaxia, ele faz, o objetivo dele estar bem equipado é para evitar idiosincrasia relacionada à reação adversa. A estrutura dele é tanto para diagnóstico quanto para terapêutica de possíveis reações. Tá? Então, o consultório tem que estar montado para isso. E é aquilo que eu falei, para aplicação de teste alérgico. Então, todo consultório que fizer teste intradérmico de sensibilização, provocação com droga, tem que ser um consultório tipo 3. E esse consultório tem que ser extremamente equipado. Então, você tem que pensar o seguinte: esse paciente pode desenvolver uma anafilaxia, uma parada cardíaca. Então, é raro, mas pode acontecer. Se acontecer, você tem que ter todos os equipamentos, tá? Tem que ter cânula, tem que ter BEA, tem que ter medicamento para parada, enfim, tem que ter oxigênio, ambu, tudo. Então, tubo, laringo, enfim, para atender uma complicação, tá certo? Bom, esse aqui é a nossa sala, né? A nossa sala de testes e de sensibilização. Vocês vão observar que nós temos todos os equipamentos, tá certo? E lembrando também que, além das exigências do CFM, a gente tem a exigência da Anvisa. Então, a Anvisa exige, por exemplo, um lixinho que tem que ter, o saquinho tem que ser branco identificado. Então, a gente tem toda a estrutura para fazer uma sensibilização. Então, a gente tem ideia, tem monitor, lembrando que todo o material tem que ser látex free, né, porque a gente vai testar o paciente suspeito de anafilaxia ao látex. E essa aqui é a nossa paciente, por coincidência, a gente faz muito teste de medicamento aqui na clínica, alguns perioperatórios, né, a maioria nem é perioperatório, mas a gente tem vários, assim, em várias situações interessantes que a gente pode discutir, e essa foi dessa semana. Essa foto é de terça-feira, essa paciente fez um teste mais completo, essa paciente fez
a gente testou látex para ela, testou cefalotina, testou lidocaína e testou ropurona. E essa paciente ela foi positiva para cefalotina, tá? Então, a gente fez bem direcionado e a gente conseguiu identificar a cefalotina dela. Então, finalizando, eu posso fazer o teste no consultório desde que você tenha um consultório tipo 3. Você seja preparado para fazer o teste e preparado para fazer a reanimação ou tratar uma reação adversa, você pode fazer o teste sem grandes problemas, sem grandes sustos, tá? Era isso que eu tinha para falar, eu queria agradecer, né, a oportunidade. Eu deixei aqui meu e-mail, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, a gente pode estar disponível para ajudar no que precisar. E eu não coloquei aqui, mas se alguém precisar, a gente pode mandar também o nosso modelo de relatório. Porque depois disso tudo, a gente tem que montar um relatório bem feito para poder subsidiar o médico, o cirurgião, o anestesista e proteger o nosso paciente. Tá certo? Obrigada, gente. As aulas excelentes, acima da média, muito bom mesmo, um grande aprendizado para todos nós. Eu vou passar a palavra para o nosso moderador, tá? Doutor Roberto. Vamos lá? Bom, gente, primeira coisa, eu gostaria de parabenizar nossos jovens especialistas, Caroline e a Paula. Eu fico assim, muito satisfeito de ver essa geração nova dando aula, né, investindo em conhecimento e na ciência. Parabéns, Paula, parabéns, Caroline. E uma coisa que eu gostaria de comentar, de moderar, antes de passar para as perguntas, é a necessidade e a importância de uma anamnese. Como que um especialista pode fazer uma avaliação, tanto no idoso quanto no perioperatório, sem uma anamnese bem feita? Como que ele vai ser atendido em 15 minutos? O paciente vai ser, né, seja um serviço público ou mesmo por um convênio, e ser atendido por questões de 15 minutos. Isso é impossível. E esse é o grande problema do paciente, que fica passeando e vai virando de hospital em hospital. Então, essa é a primeira coisa que eu acho muito importante, principalmente no idoso. Né? Eu não sei, Carolina, como é que é a sua experiência, mas eu sempre brinco com os alunos que eu falo o seguinte: o paciente, e eu me incluo também, o paciente 90% mente para a gente e 10% esquece. Né? Então, aquela tendência, você chega no médico, o médico diz: quais são os remédios que você toma? Aquele susto que a gente toma, a gente fala assim: nenhum, pronto, passou e vai para frente. Eu estou te falando isso porque já aconteceu isso comigo, de eu pular, resetar, falar: não tomo nada. Claro que eu tomo, principalmente quando você está fazendo check-up com um cardiologista, então a gente cai naquela besteira e fala que nunca toma. E toma sim. Então, a gente tem que ter uma anamnese muito bem feita. Né? E outra coisa também, que, igual a Paula falou do diagnóstico do perioperatório, eu falo também uma coisa que eu acho muito importante, não sei se tem algum anestesista nos assistindo, participando, mas no diagnóstico de uma anafilaxia perioperatória, a gente tem que lembrar que quem vai fazer esse diagnóstico é o anestesista, não é o cirurgião. O cirurgião está focado na sua cirurgia. Então, é o anestesista, que tem um papel muito importante, por isso que eu peço sempre uma avaliação para ele mandar para mim o que ele achou. E tem que lembrar também, gente, que, infelizmente, a gente recebe casos que você vai analisar, não é uma reação anafilática, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Né? Como também nós já recebemos, a Paula mesmo sabe disso, vários pacientes que, no ato, você faz aquele tanto de teste, faz tudo, mas o problema foi no perioperatório imediato. É aquele paciente que saiu de casa para fazer uma curetagem, como já aconteceu aqui, e aí, não, a curetagem vai doer. Ele vai lá, toma dipirona, ele toma lá seu ibuprofeno, ele toma um monte de medicamento, e quando chega lá no bloco cirúrgico ou na sala do ginecologista, ele vai fazer a curetagem, tem uma anafilaxia e fala que foi a cloroxetina, que foi iodo, povidona que usou, e na verdade não foi. Por isso que, mais uma vez, a anamnese é fundamental. Né? Bom, eu não vou me estender muito, porque tem um monte de pergunta, e eu gostaria, com você, Carolina, começar umas perguntinhas, e até, veja bem, é pergunta assim, geral, só para a gente saber mesmo. Né? E eu gostaria de começar falando assim, de quando o paciente idoso, né, aquele polimedicamentoso e tal, e ele necessita de fazer uma dessensibilização, né? Até que ponto isso é válido? Até que ponto você considera fazer uma dessensibilização a alguma droga ou simplesmente troca? Porque a gente vê muitas vezes que aquele paciente tem tanto medicamento
E aí a pergunta, na verdade, é dupla. Você falou aí que assim, como a gente faz aqui também, você vai retirando o medicamento e vai colocando e vendo qual. Mas na prática, como que você suspende os medicamentos e quando que você indica a dessensibilização? Então, na prática, é difícil chegar no fármaco que foi responsável pelo fármaco que gerou essa reação. Então, normalmente, a gente faz a linha do tempo, ver como que foi essa reação. Foi uma reação já imediata? Então, ver o que esse paciente usou nas últimas 24 horas para ter essa reação. Foi uma reação mais tardia? Tentar ver tudo que esse paciente usou antes, tá? Nos últimos meses, que usou, se a gente conseguir ter acesso a essas medicações. E algumas vezes o idoso ele não lembra. Então, eu peço assim, traga as medicações, ele não sabe o nome. Eu falo, traz todas as medicações que você usou em casa. Aí ele chega com aquela sacolinha no consultório, eu coloco tudo lá, levo um acompanhante junto e vou perguntando. E aí? E essa medicação? O senhor toma? Ah, eu tomo. Essa eu tomo quando eu tô com uma dor. Eu chego a tomar essa. E aí eu vou tentando fazer uma investigação mesmo, né? Um detetive que a gente faz ali, para tentar ver qual a medicação que eu vou tirar primeiro, qual que é a mais suspeita. Em relação à dessensibilização, a gente tem que ver se essa droga, se não tem alguma troca que pode ser feita, que seja mais seguro do que a gente dessensibilizar esse idoso. Agora, se não tem nenhuma medicação que eu possa usar, nenhuma que eu possa fazer de um grupo diferente, e eu tenho que dessensibilizar, não tem como. E ele precisa daquela medicação, não tem como, eu vou ter que dessensibilizar esse idoso. Eu tenho um caso de uma paciente que foi ela tinha um câncer de uma célula gigante que era muito raro e só tinha no Brasil uma droga que ia tratar. Então, foi a equipe de onco daqui de Poços junto, e eu conversei, falei, não tem outra droga mesmo que pode ser usada? Não, e ela fez uma anafilaxia quando começou. Falei, não tem mesmo, a paciente idosa, com várias comorbidades, eu não tem. Aí eu tive que fazer uma dessensibilização nessa paciente para essa medicação, graças a Deus deu tudo certo. Aí eu fiz um protocolo japonês, porque também no Brasil não tinha nenhum relato de sensibilização a essa medicação. E aí só tinha um relato no Japão, e aí eu tive que fazer, não tinha outra droga para usar. Então, foi um caso que deu certo no final. Mas se tiver alguma outra droga, de um grupo diferente, discute com as outras clínicas também, tá? Se tem alguma outra forma de tratamento, se não tiver, tem que dessensibilizar. E é sempre ambiente seguro, pelo alergista, tá bom? Aqui em Poços a gente faz no hospital, e até agora, o caso que eu tive foi só esse, até agora, que precisei dessensibilizar. Aproveitando aqui a outra pergunta aqui, eles questionam o seguinte: quando o paciente toma muito medicamento, o idoso, né? Assim, ele pode ter uma reação imediata em algumas horas, você falou, e pode às vezes demorar semanas para ter uma reação. Como que você investiga uma reação tardia? Tá? E aproveitando essa pergunta, por exemplo, quando você vai vou tirar um medicamento, e eu sei que varia de cada medicamento, mas por quanto tempo que você tira o medicamento para ver se ele foi ocupado por uma reação tardia? Em relação às reações tardias, a gente faz o PAT-teste, tá? Se for uma reação grave, tenta usar uma concentração menor da medicação pelo risco de você desenvolver novamente a reação, tá? Então, a gente aplica o PAT-teste numa concentração adequada ou até numa concentração menor se for uma reação grave, tá? A outra pergunta, qual que era mesmo? Assim, depois que você tira, tá na investigação clínica, né? Quanto tempo? Então, depende, né? Se a gente está pensando aí numa reação, por exemplo, uma paciente que está com eritema maculopapular. Então, eu vou tirar pelo menos uns 15 a 20 dias
essa medicação e vou reavaliar essa paciente, tá? Então, ele tem uma macula papular, ele é de aproximadamente 4 até 14 dias depois de uso que aparece a reação. Então, eu espero esse tempo para reavaliar essa paciente. Mas pode até demorar mais tempo. Eu já tive pacientes que demoraram até alguns meses para desaparecer, mas eu vou reavaliando a cada 20 dias essa paciente. Ok. Bom, tem uma pergunta aqui para a doutora Paula, que é o seguinte: como existem vários fatores de riscos, né, para ter anafilaxia perioperatória, o que você acha, Paula, de por que no risco cirúrgico, né, no pré-operatório, não deveria ter a participação de um alergista, não só para avaliar isso, né, se ele já teve alguma história prévia, ou se ele já teve uma história com látex, o que você acha sobre isso, né, e talvez até a própria SBAI começar a colocar isso, né, uma participação maior do alergista nessa avaliação pré-operatória, né? Aí, de novo, né, a anamnese do cirurgião e do anestesista tem que ser muito bem feita para identificar fator de risco. Uma coisa que é colocada em todos os livros textos, em todos os trabalhos, é que uma triagem em massa extensa de toda a população não é custo efetivo, ou seja, você não necessariamente você vai identificar alguém que tem que vai desenvolver anafilaxia. Agora, realmente, naquelas situações claras em que o risco é aumentado, aí eu acho que tem que ter uma investigação, sim. Quando tem uma anafilaxia numa cirurgia anterior, raramente qualquer cirurgião, qualquer anestesista vai fazer o procedimento sem uma investigação do alergista. Agora, realmente, nas outras situações, às vezes passa batido, né? Então, por exemplo, a gente tem a situação do látex, que seria uma situação, vamos dizer assim, um pouco mais fácil. Quer dizer, a pessoa fala que tem uma alergia ao látex, já tem alergia, às vezes ela tem alergia a algum alimento, né, aquela questão do látex fruta, né, e se passar batido pelo anestesista, pelo cirurgião, realmente ele pode ter uma anafilaxia. E é uma investigação que ela é um pouco mais simples, a gente tem hoje um componente que identifica isso. Mas realmente, assim, eu acho que a gente está engatinhando ainda, sabe, assim, a gente recebe alguns pacientes, principalmente de alguns amigos, né, que são médicos e que são, principalmente cirurgião plástico é uma preocupação às vezes maior, para investigar alguma coisa específica, mas eu acho que isso aí está longe ainda de ser uma rotina, uma coisa assim, mais ampla. Eu acho que tem que caminhar muito ainda. Agora, sabendo que é importante o seguinte, não adianta fazer uma investigação pré-operatória aleatória, tá? Isso não tem menor, assim, isso não tem sentido, tem que ser uma coisa realmente mais direcionada para os fatores de risco. Ok. Carolina, é o seguinte, a Paula falou aí que tem aumentado realmente, a gente tem visto muito aqui na clínica, reações à clorexetina, né? Que é utilizado muito como antisséptico ali, muitas vezes, principalmente cirurgia plástica, já manda tomar banho 2 dias antes, já fazendo o uso e tal. Aí minha pergunta agora é para o idoso. Você sabe se existe algum trabalho, alguma coisa? Aí a pergunta é minha, tá? É de curiosidade minha, Roberto. Tá? Existe algum trabalho assim, do idoso? Porque o idoso, a clorexidina pode ser usada hoje para enxagar a boca, né? Bucal, né? Tem outras coisas que o idoso pode estar usando e às vezes nem perceber, né? E até em colírios hoje eles estão usando. Eu queria saber a sua opinião, assim, você sabe se tem assim, algum trabalho, alguma coisa, porque a gente vê isso só no perioperatório, mas e os outros que usam também? Tem um trabalho só que eu procurei, é um trabalho só que fala das desordens alérgicas de pele mesmo do idoso, mas não falou da clorexidina nesse trabalho. E falou mais em medicamentos tópicos, igual eu citei, neomicina, corticoide tópico no idoso, mas não falou da clorexidina. Aí eu não sei assim, se tem algum trabalho falando, eu só achei esse. E é muito escasso, né? A alergia a idoso é muito pouco estudada. Então, os trabalhos ainda são poucos, não sei, não tem, parece, com uma vontade, né? Não sei o que acontece, porque eu achei muito pouco trabalho de idoso, de reação a fármaco mesmo. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui do Flávio Leal. Ele pergunta o seguinte: como deve proceder a retirada do corticoide, Caroline, quando usado no tratamento das farmacodermias, né, graves? É uma retirada abrupta, pode provocar um efeito rebote? Como que você age nesse momento?
Na fármaco grave, não pode tirar abrupto o corticoide. Tem que ser tirado muito lento, porque tem risco de recidivar a lesão. Tá? Então, muito lento. Então, naquele paciente que usa mais de 40 miligramas por dia do corticoide, a gente vai tirar 5 a 10 miligramas a cada 1 a 2 semanas, tá? Então, é bem devagar, bem devagar. Não pode tirar rápido, não. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui também da Cláudia Rosa, nossa colega aqui de Belo Horizonte, que ela pergunta o seguinte: se existe algum programa, Caroline, ou aplicativo que você recomenda para a gente avaliar alguma interação medicamentosa no idoso? Tem um aplicativo que chama Interações Medicamentosas. Uhum. Ele mostra assim, ajuda bastante. Tá. Tenho agora uma pergunta para você, Paula, é o seguinte: sobre as medicações usadas no pré-operatório, na tentativa de prevenir a anafilaxia, o que você acha sobre isso, né? Qual é a sua experiência, né? E pacientes que já tomam medicação para prevenir uma reação, né? Mas sem ter assim, nenhuma, vamos colocar assim, sem ele saber, está obscuro, né? Então, ele toma uma medicação para prevenir essa anafilaxia. De modo geral, não especificamente para anafilaxia pré-operatória, a gente sabe que esses medicamentos corticoides, antistamínicos, usados previamente alguma exposição, a gente sabe que não protege o paciente. Então, às vezes, pode ser um risco, né? Então, assim, nos estudos que eu vi, nos levantamentos que eu vi, nenhum deles cita nenhum uso de nenhum medicamento para prevenir uma anafilaxia perioperatória. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí você pode mascarar uma reação inicial e o paciente pode ter uma manifestação já num quadro mais grave. Então, assim, a medicação pré-operatória ou profilática de uma anafilaxia não existe ainda. O que eu li, uma coisa que eu achei interessante, mas assim, está em um estudo ainda, é o uso específico do omalizumab previamente quando identifica uma anafilaxia óxido de etileno. Então, assim, é uma coisa muito específica, né? Então, assim, de modo geral, eu acho que não deve ser usado. Eu acho que é preferível você tentar identificar um medicamento, um componente, enfim, que deu alergia, para poder identificar e sugerir um outro mais seguro. É melhor que usar um medicamento como profilático, né? O Paulo, outra pergunta também é o seguinte, agora é uma pergunta minha mesmo, de curiosidade, é o seguinte: até a SBAI agora está fazendo um levantamento, né, Paty, sobre a triptase, né, o uso de triptase. Isso. E aí uma pergunta que eu sempre, assim, é uma questão minha mesmo: por que, já que os anestesistas sabem que existe o risco de anafilaxia, né, a gente sabe que no pronto atendimento existe, a gente sabe que no CTI existe, por que ninguém dosa a triptase, né? Quer dizer, eu sei que ela é rápida, você tem que dosar ali em 30 minutos e tal, mas se você já tem uma consciência que pode acontecer, e a gente sabe que existe uma especificidade, uma sensibilidade muito grande à triptase, por que ninguém usa? Não existe hospital nenhum que use. E não é só aqui no Brasil, não, isso, a não ser, claro, pesquisas e tal, igual agora a SBAI vai fazer. Mas por que ninguém dosa? Você tem uma ideia, você também, Carolina, por que ninguém dosa a triptase? Você também, Paty, falar também. Realmente, assim, a gente recebe muito paciente, né, para fazer anafilaxia, investigação de anafilaxia perioperatória, né? Então, assim, nos últimos meses, eu acho que mesmo assim com a pandemia, né, que reduziu muito as cirurgias, a gente recebeu, acho que nos últimos meses, acho que foi pelo menos um paciente por mês, aqui que eu estou lembrando, que fez investigação. A gente não recebe de rotina triptase. Eu não sei se é por pura falta de conhecimento, se é uma dificuldade porque convênio não paga. Então, assim, são raros os que a gente recebe. E os que a gente recebe, os pouquíssimos que a gente recebe, que a gente vê ou foi dosado na hora errada, ou não tem a triptase como, né, a de base. Tudo bem, a de base a gente pode pedir na hora que chegar aqui, mas, assim, realmente não é uma... Na verdade, assim, até nos livros textos, assim, eles não dão muito, eles citam a triptase, falam, mas não é uma coisa assim que eles chamam a atenção como sendo primordial. Então, assim, eu acho que é falta de conhecimento mesmo, falta de interesse, sei lá. É uma coisa que a gente não vê chegando mesmo, não. Mas se dosar essa triptase, não vai definir a droga que está causando, sabe, a anafilaxia? Eu fico pensando nisso, é meio confuso também para a gente. Não, mas eu falo... Mas aí, é um exame que não é liberado. Mas deixa eu só colocar uma coisa, a triptase,
ela é um indicador de anafilaxia, tá? E quanto mais alta o valor da triptase, ela tem um valor preditivo positivo muito importante. Então, se independente do valor de base, uma triptase acima de 25, colhida no momento correto, ela tem um valor preditivo positivo importante. Então, ela ajuda a gente tanto no diagnóstico, quanto para a gente poder... realmente a droga não vai identificar, mas ela estando muito alta, a chance do paciente ter uma anafilaxia posterior é muito grande. Então, ela realmente ajuda nesse sentido. Também, né, Paula, a triptase também, ela vai mostrar qual vai ser a gravidade dessa anafilaxia, né? Porque se ela estiver muito baixinha, que negócio, dá para você tratar ali no próprio bloco cirúrgico, então na sala de recuperação anestésica, mas se ela vier muito alta, já é vaga para o CTI. Né? Dá para ligar para a Paula, já vai receber o paciente em cima. Isso? É isso mesmo. Muito bem. O Paulo, até aproveitar aqui, tem o Luiz Felipe, ele pergunta aqui o seguinte: numa criança que faz um laringoespasmo na fase da indução anestésica, e ela recebeu, ele colocou aqui cetamina, mas não sei se recebeu outras drogas também na indução, tá? E ela faz um flush facial. Você pensaria num APO, na anafilaxia perioperatória, ou simplesmente um efeito adverso à ketamina? Eu não entendi. Ele fez um flush, o quê? Um laringoespasmo. Na verdade, assim, independente, é uma reação grave, né, ao medicamento, independente do mecanismo, né, assim, se foi imunológico, se não foi, é uma droga que tem que ser investigada. Porque o que acontece? Isso que você falou, né, Roberto? Numa indução anestésica, ela não usou só ketamina. E naquele momento da intubação, você usa pelo menos 3 medicamentos, né? Você vai usar, por exemplo, fentanil, etonidato, quelicin, são 3 drogas de grupos diferentes. Você vai usar numa cirurgia pediátrica, geralmente você vai usar um antibiótico, tudo ali naquele momento. Então, nesse momento, é muito difícil saber qual foi o medicamento que deu essa reação, mas tem que ser investigado. Né? Assim, independente de qual foi o título que a gente deu para isso, foi uma reação adversa, foi uma reação de hipersensibilidade. Na verdade, sim, a academia colocou isso, né? A reação adversa à droga é muito ampla, né? Então, ela tem vários mecanismos. Um deles é a anafilaxia, imunológica, enfim. Então, independente do mecanismo, do tipo de reação, é uma droga que a gente tem que ter cuidado na próxima vez. E a gente tem que tentar identificar se foi aquela droga mesmo, se foi outra. Né? E se foi alguma outra coisa que usou algum tempo antes. Então... não sei se você concorda, Paulo, mas veja bem, se é uma criança que ela fez um laringoespasmo, qual foi o motivo desse laringoespasmo? No indução, ainda teve o flush facial, e lembrando que o flush facial é a primeira coisa que o anestesista vai ver, que a criança está toda coberta com aqueles campos, né, cirúrgicos. Então, assim, se foi a ketamina ou se não foi, eu acho que isso é o próximo passo. Mas que teve uma anafilaxia perioperatória, é claro que teve. Né? É igual esse caso dessa paciente que você falou que nós atendemos na terça-feira, ela teve uma hipotensão com o flush facial e foi anafilaxia mesmo, né? Que ela teve ao antibiótico, né? Então, eu acho que aqui deve pensar agora se foi ou não, né? Entendeu? Porque a ketamina vai dar só uma reação adversa a uma ketamina, provocar um laringoespasmo, acho meio difícil, né? Tá? Bom, gente, nós já estamos terminando, mas só mais algumas perguntas. Tem muita coisa. O Caroline, o Flávio também, ele volta a perguntar o seguinte: na fotodermatite medicamentosa, até quanto tempo de uso pode considerar suspeito algum medicamento? Entendeu? Quer dizer, ele faz uma fotodermatite medicamentosa, né? Até quanto tempo de uso, né? Aquele paciente está usando medicação durante 1 mês, 2 meses, 15 dias. Como é que você pensa qual poderia ser o medicamento suspeito? Pode ser medicamento que começou alguns meses antes, tá? Então, sempre tem uma tabela. Se alguém quiser, depois tem o meu e-mail que eu deixei na aula, eu mando a tabela de quais são os possíveis medicamentos que podem apresentar uma reação fototóxica, tá? Então, pode ser até meses antes e aparecer a reação. E é difícil, tem algumas que demoram muito tempo para desaparecer. Mas também tem reações fototóxicas que acontecem super rápido, de um dia. Muito bem. Gente, antes de passar a palavra para você, Paulo, e para você, Carolina, para fazer as considerações finais, eu gostaria só de colocar a importância dos laudos
né, dos exames, tanto do operatório, quanto do próprio idoso, que a gente vê que muitas vezes as pessoas fazem os laudos muito rápido, com a pressa, e a gente tem que lembrar que existe, né, a questão jurídica aí, né, tem muitos advogados que às vezes não entendem nada, juízes que não entendem, e muitas vezes, igual a Paula falou, 3 a 9% de quem tiver uma anafilaxia perioperatória pode estar em Nova York, pode estar em Cancún ou pode estar em Belo Horizonte, 3 a 9% vão morrer, independente de um bom tratamento. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer os laudos e, né, e no laudo sempre colocar que as reações futuras elas são impossíveis de você evitar ou de você dar um diagnóstico, né? Quer dizer, hoje eu posso ter os exames todos negativos, mas nada impede de eu daqui a um mês, um ano ou 2 anos ter uma anafilaxia por determinado medicamento que foi testado. E isso tem que colocar lá que o risco é igual à população em geral, né? Gostaria mais uma vez de parabenizar vocês duas. Eu adorei. Eu acho que a gente tem que falar mais vezes sobre isso, né? Principalmente, Carolina, na parte do idoso, né? Eu faço parte lá do comitê da comissão de idosos, né? E reações alérgicas no idoso da SBAI. E eu falo isso muito lá. A gente tem que começar a colocar isso. O Brasil está ficando uma população velha e as pessoas não estão se atentando a esse detalhe. A gente tem que focar. Existe o alergista pediátrico, existe do adulto de uma forma geral e do velhinho, né? O velhinho está cada vez aumentando mais. Então, gostaria de parabenizar vocês duas. Muito obrigado, Carolina, por ter aceitado. Muito obrigado, Paulo, por ter aceitado. E volto a palavra para a minha digníssima presidente. Gente, foi um espetáculo a aula. A gente só tem que agradecer a doutora Paula, a doutora Carolina e a moderação espetacular do doutor Roberto. Foi ótimo também e nos enriqueceu demais da conta, tá? Eu também acho que a dica é não deixar o anestesista sair do lado do paciente durante a cirurgia, que às vezes faz 1 ou 2 cirurgias juntas e não dá certo isso, né? Então tem que ter essa atenção lá, já que é ele que vai notar os primeiros sinais da anafilaxia, tá? Vocês querem acrescentar alguma coisa, Paula, Caroline? Não, só agradecer mesmo, viu, Paty, Roberto, pela oportunidade. E se alguém precisar de alguma coisa, a gente está à disposição, né? Eu, Roberto, Amanda, para responder o que a gente, né? A gente está à disposição. Caroline? Eu também queria agradecer novamente a todos vocês, a diretoria das SBAI Minas, por ter me acolhido tão bem. Eu sou nova aqui em Minas, estou muito feliz. E também estou disposta aqui a discutir casos, ajudar no que for preciso, tá? Principalmente a fármacos, que é a área que eu mais estudo. Então, sempre que puder, pode contar comigo, tá bom? Obrigada. Gente, então, dia 4/5, angioedema hereditário com a doutora Rosana Gonçalves, um aulão também. Contamos com todo mundo lá, tá? Doutor Roberto, boa noite. Gente, uma boa noite. Obrigado. Até na próxima semana. Bye, bye. Tchau, tchau.